Tá ao vivo já. Boa noite, irmãos. Estamos chegando. Estamos abrindo a nossa live. Boa noite, queridos. Estamos chegando para mais um encontro nosso com as famílias. As famílias, de um modo em geral, estão conectadas com aquilo que nós podemos dizer que é mundo digital, ou mundo digitalizado, essas plataformas aqui de rede social, né? Muito boa. A gente aprende a mexer, não vai tendo tanto medo como tínhamos antes, e a gente vai nos adequando aí a esta nova realidade, né? O pessoal tá chegando. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Nós estamos em cima da hora, 8 horas e 1 minuto. Vamos dar os boa noites aqui. Maria da Paz, muito boa noite. Edna, boa noite. Ricardo, Charlene, Irmã Cleusa, vou levar os brindes aí do Clodoaldo, hein? O Clodoaldo tá participando de uma live aí de uma igreja e tá ganhando brindes. Eu vou levar aí amanhã. Vou levar para a senhora aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Meu carro é ímpar. Hoje ele não roda, mas amanhã estamos habilitados novamente. Irmã Maria da Conceição, Vânia, Edna Paixão, Charlene, Fabiane, Maricélia, Nildo. Boa noite, Nildo. Nildo tá no QAP. Irmã Cleusa, Maricélia, Maria da Conceição, Cidinha. Aê, Cidinha, chegou hoje, hein, Cidinha? Chegou no começo hoje, hein? Cidinha, benção. Jairinho, Marlene Leiba, Raildo chegou à igreja. Aí sim, Raildo, muito bem. Raildo está conosco. Aí Joabe chegando também, irmã Cleusa. Irmãos, maio é o mês da família. E nós estamos aí empenhados em falar sobre esse tema, família. É muito bom estarmos aqui já É muito bom estarmos juntos novamente. Estamos falando sobre família. Família, Edenilton. Muito boa noite, Edenilton. Marcelo, senta ali, ó, por favor. Senta ali. É que acho que a mãe não entendeu que você ia pegar a Bíblia. Aí ela não entendeu. Jairo, Raildo, Edenilton, boa noite, irmãos. Vamos orar? 20 horas e 3 minutos. Estamos no tempinho aí.
abrir o texto. Muito obrigado. Muito obrigado, meu jovem. A produção está ajudando aqui. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos falar um pouco sobre casamento. Mateus 6, 33. Mateus capítulo 6, versículos 33. É um texto bastante conhecido. E vamos pensar aí, né, nessa ideia de família. De Newton, Paulo Ricardo. Acho que os irmãos já chegaram aí, a grande maioria. Vamos começar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Essa noite agora, nós podemos desfrutar da bênção do Senhor. Obrigado pelas famílias que aqui estão, reunidas, conectadas. Ó Pai, obrigado pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nunca tem desamparado os Teus filhos, mas o Senhor tem acolhido com a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o tema da nossa reflexão nesta terça-feira está lá em Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. É um texto bem conhecido dos irmãos. E diz assim, eu quero convidar o Marcelo, se o Marcelo pode ler, aqui representando a nossa família. A Eliana está no atendimento ali psicológico e via internet, aí o Marcelo vai representar a nossa família hoje. Vem mais para cá, aqui assim, para aparecer ali. É isso, abaixa aqui um pouquinho para aparecer o seu rosto aí. Aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, é toda essa coisa vos e serão acrescentadas. Muito bem, muito obrigado aí, Marcelinho, que é da produção, está representando a nossa família. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Bom, vamos falar hoje a família com relação a prioridades. Prioridade na família. As prioridades da família. Vou colocar essa iluminação aqui para ajudar. O maior problema de muitos casamentos e relacionamentos está em estabelecer prioridades. O que é prioridade na sua família pode não ser prioridade na outra família, mas uma das dificuldades é essa, a questão dos casamentos, da relação conjugal, é o estabelecimento de prioridades ou as prioridades corretas. As prioridades, elas marcam a vida completamente. Nossa vida é marcada por prioridades. E as prioridades, elas são escolhidas. As prioridades não escolhem você. Aquele ditado daquele cantor, né, do famoso que tem por aí, do Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar. Quem pensa, ou quem tem a tendência de pensar dessa forma, deixa a vida me levar, é alguém que não estabelece prioridades. E as prioridades se escolhem. Só os seres humanos têm a capacidade de escolher. Sem dúvida, não se educa para a vontade, habitualmente pelo sentimento.
Por isso, tantas pessoas não sabem viver conforme as prioridades baseada em princípios. E é isso que é algo interessante da gente pensar. Ou seja, prioridade. Eu estava vendo um filme ontem, Em Busca da Felicidade, ou Buscando a Felicidade. Não, é Buscando a Felicidade. Buscando a Felicidade com Will Smith, né? E ele tem um scanner, né, tipo um raio-x que ele vende. Acho que muitas pessoas já assistiram aquele filme. Quem não assistiu, eu não vou dar o famoso spoiler do filme, mas é um filme que fala de um... Tem muitas nuances no filme, mas uma das características daquele filme é que aquele rapaz não tinha prioridades. A prioridade dele era sempre assim: não esquenta, vai dar certo, não esquenta, a gente vai dar um jeito, não esquenta, né? Então ele tinha uma fala mais ou menos essa, que em uma parte do filme. Eu achei interessante, porque tem muita gente que vive dessa forma. Ou seja, é movida por impulso. Ela diz o ditado que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve, né? E o que acontece é isso. Então, as pessoas não são educadas a controlarem os seus impulsos, e agindo assim elas não determinam as suas prioridades. Então, se nós pensarmos no conceito de prioridades, um conceito básico, se as prioridades em um casamento não são ordenadas de maneira adequada, então se obterá em longo prazo resultados não desejáveis, que não só afetará o cônjuge, mas também a seus filhos e aos seus descendentes. Então, o conceito de prioridade precisa ser prioridades acertadas, alinhadas a um objetivo de família, a um projeto de vida de família, né? Então vamos pensar aí em prioridades, segundo a Bíblia, segundo o modelo padrão de Deus para as nossas vidas, né? Então a ordem de a prioridade, se nós olharmos para o texto, é, em primeiro lugar, Deus. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127, 1. Então, o que isso implica? Isso implica em viver uma vida devocional permanente. Uma vida de busca da comunhão de Deus permanentemente. Ou seja, estabelecer um tempo para um culto familiar. É muito importante, irmãos. Eu tenho visto, infelizmente, famílias que são contaminadas na mesa. E não são contaminadas pelo alimento. Graças a Deus, né? Ou seria menos pior. Mas não são contaminadas pelo alimento, pelo que comem ou pelo que bebem. Mas à mesa contaminam os seus filhos com visões e falas totalmente descabíveis da igreja, dos irmãos. Às vezes é uma crítica à igreja, é uma crítica ao pastor, é uma crítica à liderança, é uma crítica a outro irmão. E os filhos, netos, sobrinhos vão absorvendo aquilo ali, ou seja, eles vão se contaminando por aquilo. E o que acontece? A próxima geração já nasce contaminada. E é muito difícil falar com um membro de uma igreja, orientar, quando ele já está contaminado pelo preconceito que ele tem de igreja, pelo preconceito que ele tem de vida cristã, porque foi contaminado à mesa. Então a ideia de buscar a Deus em primeiro lugar é você ter uma vida regular, devocional, exemplar, na leitura da palavra, na conversa, no diálogo com os seus filhos, com a sua esposa, para que eles possam entender que estabelecendo um tempo regular para o culto familiar é um investimento que você está fazendo para o futuro. Investir recursos que sirvam para a família ter uma vida devocional adequada, ou seja, livros,
revistas, a própria revista da IBD, algum material adicional, está frequentando a igreja regularmente, né? Então a primeira obra que se deve fazer em um lar cristão é assegurar de que o Espírito de Cristo more ali. Isso é muito, muito importante. Então, se nós vamos pensar nas prioridades ou na prioridade do lar, Deus vem em primeiro lugar. E quando eu falo Deus, é Deus no sentido amplo. É reino. É foco direto em Deus. Porque se você não levar a sua vida, não tiver uma forma de gerir a vida em família através da Bíblia e dos princípios passados por Deus, delegados por Deus para você, que é o chefe da casa, ou a mulher que às vezes se torna a chefe da casa, você não vai ter êxito. Porque, como diz o texto lá em cima, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então é muito importante você ter isso em mente para que você não perca o time. Uma palavra em inglês para tempo, mas que vem exemplificar o que eu quero dizer. Às vezes você perde o time. A criança tem um período de desenvolvimento e você deu tanta ênfase ao seu emprego, à sua vida, e você esqueceu de interagir com seu filho, você não reforçou os laços de família. E aí então o que vai acontecer? Nas primeiras oportunidades em que ele criar amizades, conhecimento fora do lar cristão, ele vai achar esses conhecimentos, ele vai achar esses laços de amizade mais interessantes do que em casa. Por quê? Porque ao longo da caminhada não foi fortalecido esse elo devocional, espiritual com Deus, que reflete na família. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Em segundo lugar, nós podemos colocar aqui cônjuge e família. A esposa, o esposo e a família, que é o complemento, que são os filhos, para aqueles que Deus deu filhos, né? Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que é um texto bastante conhecido, a gente fala muito isso nos casamentos: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Isso não implica de que você vai abandonar os deveres com o seu pai, com a sua mãe, o respeito, mas principalmente se refere que a esposa deve ser a primeira no afeto do esposo e o esposo o primeiro no afeto da sua esposa. Então nós encontramos algumas distorções acerca desses relacionamentos. Então, para dar um exemplo, às vezes você mora no quintal com a sua sogra ou com a sua nora, vocês dividem ali o mesmo quintal em casas diferentes. Aí então o seu esposo chega do trabalho, chega do serviço, passa primeiro na mãe, janta lá, faz uma refeição lá, e depois você está em casa esperando o marido para uma conversa, para um diálogo, preparou uma janta toda elaborada, e ele chega para você simplesmente de: já passei na mamãe e comi lá. E aí você vai trazer o quê? Você vai trazer desconforto, você vai trazer a falta de valorização do cônjuge, você começa a plantar ou a disseminar uma desavença relacional no tocante ao cônjuge. E a esposa também de igual modo. Ah, já passei lá em papai. Mas por que você demorou tanto? Eu estava lá em papai conversando com ele e tal, aquela coisa toda. Você não está sendo tolhida de fazê-lo, mas deve agir com prudência. Né? Então é não fazer da esposa uma prioridade e ser desleal. Né? Olha que coisa interessante. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito,
E porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14 e 15. Quando você vai olhar o texto, o contexto desse texto é bastante interessante. Por quê? Porque às vezes a pessoa faz da esposa uma prioridade, né? E às vezes a questão é que as coisas do dia a dia vai tirando você desse foco, vai tirando você desta visão, né? Então você se torna desleal toda vez que não coloca o cônjuge como a segunda prioridade depois de Deus. Pai, vosso lar é o primeiro campo em que sois chamados a trabalhar. Vosso primeiro dever é para com os vossos filhos. Aquele que quer ser santo no céu deve ser primeiro ser santo na sua própria casa. O primeiro trabalho missionário consiste em cuidar de que o amor, a luz e a alegria reine em seu lar. E esse princípio vale para todos, incluindo para os pregadores, pastores. Nós que caminhamos na militância do Evangelho de Cristo, precisamos buscar ser exemplo. Os nossos filhos, a nossa esposa, elas têm as suas falhas, têm as suas dificuldades. Nós temos as nossas falhas. O meu filho não é o mais perfeito de toda a igreja, ele tem dificuldades. Ele corre, ele brinca, ele chora, ele tem todo o comportamento normal de qualquer criança. E assim vai acontecendo com as crianças todas da igreja e também a do pastor, né? Então, por maiores que sejam os males daquilo que dessa sociedade moderna traz, nós precisamos estar colocando a nossa esposa em primeiro lugar, abaixo de Deus. Por quê? Porque a ênfase que se tem dado para os filhos e os filhos que têm se aproveitado dessa ênfase é muito ruim. Por quê? Porque o casal foca toda a sua energia nos filhos. Então, paga-se a escola particular e aquele desdobro e tudo aquilo que é um investimento, e vai. Quando chega no tempo da maioridade, o filho busca o seu próprio caminho, busca a sua própria trilha, e às vezes casa, vai embora, e o que sobrou do casal? Não sobrou praticamente nada. Por quê? Todos investiram força nos filhos. Esqueceram de ter um relacionamento. Um relacionamento o quê? Um relacionamento franco, direto, que acrescente. Porque a ideia do estar juntos até que a morte separe é que você vá fazendo uma poupança emocional do seu casamento, conhecendo o seu cônjuge, tratando de conhecer as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas dores. Isso é muito importante, porque quando você conhece isso, você vê, é mais fácil você lidar com as situações. Às vezes nós temos casais em que a mulher faz a gerência financeira da casa. Então ela compra, paga, pega o salário do marido, paga e tal, e põe o dinheiro na poupança, e faz isso, compra roupa para os filhos, tal. E alguém diz assim, mas esse marido aí é um banana. Esse marido aí é um zero à esquerda. Quem manda lá é a mulher. Ainda bem que é a mulher. Porque ele não teria o quê? A capacidade de gerir a situação financeira da casa. Mas ele trabalha, ele põe o pão de cada dia em casa, dá conforto, dá a sustentação da família. Mas a Bíblia não tira do homem o fato e a ideia dele ser o cabeça do lar. Isso é importante, porque o cuidado do homem para com a esposa também precisa ter com o marido. Mas a ideia é que o homem é a cabeça do lar. É dele que é cobrado a questão espiritual da família.
É dele que é cobrado os ensinamentos dos filhos. É dele que é cobrado a parte espiritual da família. Então o homem, ele precisa tomar a sua posição de cuidar da esposa e de cuidar dos filhos. Bem como também a esposa, né? O princípio paulino é que o líder deve ser uma pessoa que governe bem a sua casa, que tenha seus filhos em sujeição, com toda honestidade, pois quem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5. Então, primeiro Deus, em segundo lugar, esposa e filhos, ou marido e filhos, né? E em terceiro lugar, quando nós pensamos em prioridades que o casal deve ter, é o trabalho. A Bíblia, irmãos, vai sempre nos relatar que o trabalho é uma bênção. Não se vive para trabalhar, mas se trabalha para viver. Quem transforma o trabalho em uma prioridade se torna uma pessoa desequilibrada e uma pessoa viciada. Uma pessoa que tem uma fuga. E aí, vale aqui um parênteses. Muitas pessoas fazem do seu trabalho uma fuga do lar. Você já viu aquele comentário? Alguém dizia assim, nossa, fulano é uma pessoa tão maravilhosa lá no serviço, tão amável, tão simpática, mas dentro de casa é uma pessoa amargurada, é uma pessoa amarga, né? Amargurada, amarga, é uma pessoa insuportável. Ah, como seria bom se ela fosse o que ela é no serviço, ela fosse em casa. Então, tudo isso tem a ver com fuga que a pessoa coloca na vida, né? Então, quem transforma o trabalho em prioridade se torna um viciado. É um erro dos que trabalham, às vezes, para Deus e consideram que trabalhar para Deus está acima da família. Isso é um erro. Por quê? Porque quando nós olhamos a família e percebemos que é algo dado por Deus, nós não podemos também usar o trabalho de Deus para sobrepor a família. Não podemos negligenciar o trabalho do Senhor e nem negligenciar a nossa família. Alguém dizia assim, pastor, domingo eu não vou à igreja, eu vou passear com a minha família. Ok, não tem problema. Eu acho válido e é até bom. Mas, às vezes, é muito importante que você, nessa caminhada, saiba usar isso com responsabilidade. Você não pode chegar todo domingo ou 3 domingos, pastor, eu vou sair com a minha família no primeiro domingo, no quarto domingo e no terceiro domingo. E onde ficam as coisas do Senhor? Então é necessário que se faça o quê? Que se tenha um equilíbrio, né? Nós vamos pegar um exemplo da Bíblia. Eli e Samuel, personagens bíblicos, eles servem de exemplo do que não se deve fazer. Então você vê lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: os filhos de Eli eram homens ímpios, que não tinham conhecimento de Deus. Eli era sacerdote e juiz de Israel, mas ainda que houvesse sido nomeado para governar o povo, não governava bem a sua própria casa. Então a advertência dirigida a Eli não havia exercido no ânimo de Samuel a influência que deveria ter exercido. Ele havia sido, até certo ponto, demasiadamente uma pessoa muito permissiva com seus filhos. E os resultados eram óbvios em seu caráter e em sua vida. Então, irmãos, é importante nós olharmos para esse texto em todo o seu contexto, porque Jesus está falando aqui em um contexto bastante interessante, porque isso tem a ver com a ansiedade. Nós já até falamos isso, né? Ansiosos, solicitude pela vida, é o texto aqui. Mas ele está trabalhando essa questão aí de luz e trevas, os dois senhores, essa divisão que nós temos entre coisas espirituais e coisas
materiais, coisas dessa vida. É muito importante pensarmos nisso. Então, a Bíblia nos ensina que a nossa família é um investimento. A nossa família, ela serve como um investimento para nosso futuro, na terra e nos céus. Na terra, porque nós vamos ver aquilo que diz lá em Gálatas 6:7, né? A lei da semeadura, tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então, quando você cria os seus filhos no caminho do Senhor, pode ser que ele vá optar por um outro caminho. Pode ser que ele vai optar por uma vida diferentemente da que você planejou para ele. Mas você vai ter alegria no seu coração de ter agido de forma correta, falando e ensinando a palavra de Deus, entendendo que a sua família é, abaixo de Deus, o bem maior, o presente que Deus entregou para você aqui na terra. E no futuro, porque quando você prega para o seu filho aceita Cristo, a sua filha aceita Cristo, passa a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus e tem a salvação garantida. Alguns teólogos vão afirmar que nós vamos nos conhecer no céu. Imagine se isso for realmente possível, em que você vai conhecer o seu filho, a sua filha, lá no céu e falar, puxa, valeu a pena ter falado do Evangelho, ter ganho a minha família para Cristo, porque hoje posso vê-las aqui para a honra e glória do nosso Deus. Eu acredito que não vai ser possível, porque se você lembrar do seu filho e da sua filha, você também vai lembrar de outras coisas ruins que você passou aqui na terra. Mas mesmo assim, fica um sentimento de dever cumprido. Dever não algo pesado, mas algo prazeroso. Um dever prazeroso de ganhar a família para Cristo. Ter lares estáveis não é o resultado da casualidade, mas de se estabelecer prioridades corretas. O que nós decidimos, irmãos, vai marcar a nossa vida. Se as prioridades não são adequadas, se altera o desenho de Deus. Se o desenho divino é alterado, então não se pode ser plenamente feliz. Por quê? Porque precisamos elencar as nossas prioridades. Deus, família e trabalho. Nós precisamos desse tripé. É esse tripé que sustenta a nossa vida aqui na terra e nos garante a vida eterna quando aceitamos a Cristo Jesus em nossos corações. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelas famílias. Algum irmão tem algum pedido sobre família? Esteja colocando aí. Eu sei que às vezes tem famílias que passam por dificuldades, relacionamento entre mãe e filha, relacionamentos complicados. Temos relacionamentos difíceis entre pai e filho, às vezes na área da adolescência. É um período, né, uma etapa muito complicada para alguns, difícil de atravessar, difícil de passar, mas como a palavra do Senhor nos diz, né? Aquilo que pedimos ao Senhor, Ele nos dá. Então, se você não ganhou seu filho para Cristo, continue orando, trabalhando, para que ele possa, num futuro bem próximo, também entregar a vida dele ao Senhor. Quem tem um motivo de oração pela família, vamos orar pela Flávia, pelo Clodoaldo, que estão se recuperando aí do coronavírus, né? Covid-19, a produção aqui já me alertou, obrigado, produção. Também orar pela Heloísa, que é a filha do pastor Gerson, da irmã Elaine, meus vizinhos aqui da esquerda.
ela está com probleminha de garganta e pede também orações, né? Heloísa, nós a conhecemos como Lolô, né? Então orem pela Lolô, que é amiguinha do Marcelo, que o Marcelo está lembrando aqui. Ok? Outro motivo de oração, queremos agradecer também a uma família, né? Uma família aí que doou umas mesas para a igreja. Estive lá essa semana e pude ver. Deus abençoe essa família, porque sentiu no coração de doar essas mesas. Já serão as mesas do nosso café de comunhão, todo domingo, a partir das 8 horas da manhã. Que Deus abençoe essa família também, né? Muito bom quando alguém doa algo para a igreja que é de alegria do esposo e da esposa. Isso é muito, muito gratificante. Deus se alegra de um coração desprendido, de fidelidade. Que Deus abençoe esse casal para a honra e glória do nosso Deus. Há motivo de oração? Alguma família? Se há alguma família da igreja que está passando alguma necessidade, seja ela na área de alimentação ou outra área, os irmãos estejam falando com o nosso irmão. Ok, a produção está lembrando aqui. Nosso irmão Antônio está ligando. Novamente o irmão Antônio está ligando. Eu acho que ele está com problema lá para acompanhar o culto. Se os irmãos puderem auxiliar aí, o nosso irmão Antônio, por gentileza, assim o façam. Eliana pede oração. Agradeço a Deus pela minha família e por todas as famílias. Vânia, oração pela minha tia, ela está internada de um acidente vascular hemorrágica. Palavras da irmã Vânia. Vânia, coloca o nome aqui da sua tia, por favor. Letícia, oração de agradecimento ao lar que Deus nos deu. A irmã Letícia já está de apartamento novo. Que bênção, hein, irmã Letícia? Olha aí que coisa maravilhosa, hein? Que bênção. Deus está... Deus já está contemplando aí a vida do casal, hein? Um apartamento aí, 0 bala. Acho que vocês estavam fazendo os preparatórios aí para a mudança. E acho que já mudaram, já. Vamos orar. Muito bom quando um irmão, uma irmã consegue galgar, né, algo nesse sentido, que é a sua moradia, né? Que Deus abençoe aí a sua família composta de 4 integrantes. Irmã Eliana, vamos orar pela Maricélia, realizou uma cirurgia ontem, colega de trabalho da Eliana, chama-se Maricélia também. Gisele, eu peço oração pela recuperação de Ana Luísa, minha priminha, está se recuperando de uma cirurgia. Vamos orar pela Ana Luísa também, irmãos. Aí a priminha da Gisele, da nossa querida irmã Gisele. Cleusa Silva, orar, família da irmã Marlene Leiba. Vamos orar, não está especificado aqui o que é, mas Deus conhece tudo. Pastor, ore pela saúde do meu filho e nora. Agora aqui, ó. Pela saúde do filho e da nora, irmã Marlene Leiba. Ricardo. Respondendo para Paulo Ricardo, atende ele. Irmão Antônio, às vezes ele se perde ali nas questões ali. Vânia, Leonor, a tia da Vânia chama-se Leonor. Marlene, Carlos e Laís, filho Carlos e a nora Laís. Ele liga porque quer que toque hinos tradicionais das antigas. Ok, mas o fórum é outro, tá? O fórum para essas sugestões é outro. É com o irmão Felipe, irmão Ricardinho aí, irmão Rafael. Ricardo, oração, colega de trabalho da Tatiana. Cirurgia às pressas na garganta. Ok, Ricardo, se tiver o nome,
Mandou Também Flávia. coloca aí. Ah, tá aqui, ó. O nome dela é Flávia. Tá, ok, colocou aqui. Colega de trabalho da Tati. Fez uma cirurgia às pressas na garganta. Vamos orar aí por esses pedidos. Há outros pedidos de oração? Se tiver, irmão, pode colocar aqui. Vamos orar pela Fabiane, né? Começando em casa própria. Vamos orar pela Fabiane, pelo Beto e pela Camila. Uma Fabiane também está procurando uma casa para orar, para morar, né? E Deus vai dar o recurso, vai dar um melhor lugar para ela ser um lugar direcionado por Deus. Não adianta você pensar naquela mansão e não ser mandado por Deus. Ou uma casa mais simples, mas que seja enviado por Deus. Deus sabe o que nós precisamos. Então vamos orar pela Fabiane, pelo Beto e pela Camila. Robertson Oliveira, boa noite. Estou aqui no Paraná, em Londrina, pelos enfermeiros. Olha aí, ó, hoje é dia desses profissionais. Muito bem, Robertson Oliveira. Está lá em Londrina, no Paraná. Conheço a cidade aí, muito boa, hein? Já tive aí Londrina, uma cidade maravilhosa aí. O lugar dos paranaenses, os pé vermelho, né? Com toda a alegria, né? Que são conhecidos como os pé vermelho aí. Mas que Deus vamos abençoar os enfermeiros. Estão na linha de frente dessa Covid, né? Os enfermeiros. Bom, às vezes eu falo de alguns motivos de oração, porque eu oro, às vezes no tempo do meu devocional, e eu coloco alguns irmãos, né? A irmã Cleusa, coloco o Zé Carlos, a Dida, e eu tenho um caderninho e eu tenho o nome dos irmãos. Meu caderninho tem o nome dos irmãos, e quando os irmãos atingem o objetivo, eu coloco lá que a oração foi respondida. É um método que eu tenho, e eu tenho colocado isso diante do Senhor. Ok? Fabiane Magnani, amém, verdade. Mais outro pedido de oração, motivo de oração. Vamos orar pelas nossas crianças que estão em casa, né? Temos o Marcelinho aqui também. Hoje foi o dia da placa do meu carro, então passei o dia todo aqui em casa hoje, né? Colaborando também com a orientação, né, do governo de estar em casa, e fiquei hoje o dia todo, coloquei um varal. Parece que em casa você trabalha muito mais do que qualquer outro lugar, né? Coloquei uns varais novos para agradar aqui a rainha do lar, Dona Eliana Ferreira de Souza dos Santos, né? Ok. Charlene, orar pelas políticas femininas, policiais femininas. Policiais aqui embaixo. Pelas policiais femininas, as Papa Fox. Não sei se o Joab está assistindo aí o culto. Vamos orar, né, pelas policiais femininas que têm feito um grande trabalho aí, e muitas vezes em partos, né, realizado partos aí. É um preparo que todos têm, e é um trabalho indispensável também das policiais femininas, conhecida como Papa Fox. Cidinha, pelos meus irmãos Sérgio e Dedé, que estão desempregados. Olha aí, ó, vamos orar pelo Serginho, Dedé, né? Sérgio é metalúrgico e o Dedé trabalha com obras na construção civil, né? Vamos orar por esses dois chefes de família, né? O Dedé é solteiro, tá com o papai. Muito bem, a produção está lembrando aqui, orar pelos pedreiros que estão trabalhando lá na igreja, os pedreiros que estão dando sequência à obra, irmãos. Quem sabe nós vamos retornar com banheiros novos, né? Pelo menos banheiros novos já vão estar funcionando, hein? Já pensou que bênção? E amanhã vai um marceneiro, um pastor conhecido,
marceneiro para ver as questões de madeira das divisórias lá do banheiro, né? Glória a Deus por isso. Eu vou estar indo lá com o marceneiro lá para vermos as questões da madeira. Mãe Eliana orar pela recuperação da Silvana e família. Irmã Silvana, esposa do Bartolomeu, esteve com Covid-19, ficou internada, mas já está em casa de quarentena. Depois que a pessoa contrai o vírus, tem a melhora, precisa ficar 20 dias de quarentena, isolado, para não transmitir. Depois dos 20 dias, aí pode voltar à vida normal. E o Bartolomeu também se infectou aí pelo Covid-19, que é o seu esposo, né? Ok, Joabe, olha aí, ó, Joabe já entrou aqui, né? Joabe, vamos orar pelos policiais também, hein? Que é uma tarefa difícil, hein, irmãos? Eu não imagino os policiais tendo que prender as pessoas de bem, né? Os pais de família, pessoas de bem. É algo muito duro, né? Muito terrível. E vamos orar também. Com Isaías Oliveira, pelos motoristas. Vamos orar pelos motoristas também, cobradores, né? Clodoaldo é cobrador. E o irmão Isaías é motorista. São serviços essenciais para o transporte da população, que não pode ficar em casa porque tem que trabalhar, né? Vamos orar por eles também. Vamos, irmãos. Há mais algum motivo de oração? Pelas famílias? Com motivo mais de oração? Vamos orar pelos médicos também, enfermeiros e médicos também, né, que estão na linha de frente dessa pandemia aí. É muito importante a gente ter essas questões. Robertson Oliveira, pelos seminaristas, em especial pela Janaína. Olha aí, muito bem, a Janaína não tenho visto a Jana aqui nos nossos cultos, né? Eu sei que a casa dela tem uma certa dificuldade com a intensidade da internet. Parece que a internet não é boa ali, né? Aquela região ali, ela tem uma certa dificuldade. Mas vamos orar pela nossa seminarista, a Janaína. Vânia de Souza, pelos carteiros, estão trabalhando muito, verdade. Os carteiros estão trabalhando demais. Porque tudo que se tem agora o irmão Edenilton, né? A produção lembrou aqui, o irmão Edenilton, carteiro também, né? Trabalha no Sedex, mas carece das nossas orações também, né? E muitas pessoas estão comprando pela internet e recebendo. E por falar em comprar, amanhã nós temos o aniversário da nossa irmã Eliana. Não, mas a mãe sabe que ela vai fazer aniversário amanhã. Mas ela está pedindo para não falar, mas ela sabe que vai fazer aniversário amanhã, né? Podia fazer uma festa com nós de surpresa, assim. Nós vamos fazer uma festa surpresa aqui, virtual. Ok, irmão? Esteja orando pela vida da Eliana. E passou por 2 cirurgias, graças a Deus, está recuperada, está aguardando o INSS autorizar o retorno para o trabalho dela, né? Que Deus continue abençoando a vida dela. Mais uma primavera da nossa irmã Eliana. Ok, irmãos? Vamos orar? Temos aí 10 minutinhos para encerrar. Vamos agradecer a Deus. Entrou aqui, ó, tá no outro cômodo lá. Ela entrou, colocou uma carinha aqui. Isso aqui uma carinha de feliz e 4 carinhas assim. Ok. Muito bem. Nossa produção aqui, aparece aí, produção.
A produção tá do lado aqui. Ela mandou uma carinha feliz e 4 dessas. Ok. Muito bem. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus por mais um ano de vida. Amém. E a Charlene também. Charlene também faz amanhã? Eita glória, hein? Tá bom. Aí vai ser festa. Festa no Arraial. Arraial dos Félix. Se não tivesse essa quarentena, a gente ia fazer junto. Se não tivesse a quarentena aqui, a produção falou que nós iríamos fazer juntos. Ok, meus irmãos. Então acho que nós fechamos aí nosso motivo de oração. Marcelinho quer orar? Hoje? Então Marcelinho vai orar e depois eu vou encerrar aí com a oração. Irmã Luciene Vieira. Irmã Luciene, nossa missionária. Luciene não, Luciene é a outra Luciene. Tá tão pequena. Vieira da Silva. Vieira da Silva. Tá pequenininho aqui. Luciene. Vieira é do César, né? Chegou agora, né, minha irmã? Chegou atrasado no culto. Eu vou falar pro Gilson anotar. O Gilson tá com a cadernetinha anotando quem chega atrasado, quem falta, né? Quem tá faltando no culto, que tá chegando atrasado. Vamos orar então com o Marcelo? E aí, lembrando os irmãos que as devocionais, se você quiser participar, mande o vídeo para o nosso querido irmão Felipe, ou mande para mim o vídeo. Nós temos na sequência, nessa quinta-feira, temos a Fernanda, culto de oração. Na outra terça-feira nós temos o Isaías e na outra quinta-feira temos o Lincoln, ok? Então já está aí a nossa escalinha, ok? Natália também. Natália, saudade de você, Natália. Natália também está assistindo, seja muito bem-vinda. A Luciene, professora. Vou puxar a orelha da Luciene, porque ela chega esse horário, na hora do amém. Ok. Natália, muito bom ter você conosco. Deus te abençoe, viu? Ricamente. Vamos orar? O Marcelinho vai orar e depois eu vou encerrar. Oremos. Pai amado, Pai querido, abençoe meu Pai, abençoe esse culto, Senhor. Que nós possamos, Senhor, abençoe os pedidos de oração, Senhor. Essa é a oração que te faço, pedindo também pelo corona e o Covid-19, Senhor, que ele acabe, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos orar, irmãos, e vamos encerrar o culto da família. Aí vamos deixar aí um tempinho para que você mande uma mensagem, né, da sua família para as famílias da igreja. Vamos deixar aí, nós temos 5 minutos para encerrar depois da oração, e você vai interagir aí e mandar a sua mensagem para as famílias da igreja, ok? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, ó Pai, pelas nossas famílias. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque cada vez mais podemos sentir a tua presença, as nossas famílias. Que o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor cuida, o Senhor tem misericórdia de nós. Abençoe cada família que está passando por essas dificuldades. Colocamos agora o Sérgio e o Dedé nas tuas mãos. O Sérgio, ó Pai, como chefe do lar, que ele consiga um emprego para levar o pão de cada dia para a sua família. De igual modo, o Dedé, talvez não com tanta responsabilidade, mas com as suas responsabilidades também possa estar contribuindo, ajudando, cuidando do seu pai de uma forma mais direta. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, Cidinha chegando. Mande uma mensagem aí para as famílias. Eu não vi o Zé Carlos aqui, mas o Zé Carlos deve estar acompanhando pelo celular de alguém aí.
Zé Carlos também vai fazer uma devocional da família. Nós vamos colocar na escalinha, viu, Zé? Do culto de oração. Vou passar o tema para você e para o culto de oração, tá bom? Essa quinta agora é a nossa irmã Fernanda Paixão. Ok? Pelas famílias instituídas por Deus, do maior ao menor. Amém, Robertson. Grande Robertson. O Robertson, para quem não lembra, ele faz parte do staff do TIM. Ele é lá do ABC, bombeiro de formação, aposentado e um grande servo do Senhor. Que Deus abençoe. Rogério Sabino de Laia. Rogério Joab, Deus abençoe a todos os irmãos. Edna Silva, Jairinho, pode mandar uma mensagem aí para as famílias. Nós vamos encerrando aí a nossa transmissão. Raildo, que as famílias sejam sempre abençoadas. Amém, irmão Raildo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe as nossas famílias. Um abraço da minha família para a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém. Tchau, tchau. Então, produção, dá tchau aqui, produção. Tchau! Tchau, irmãos. Um beijo para os irmãos. Tchau, irmãos. Um beijo pros irmãos. Um abraço nos colegas aí. Né? Abraço, gente. Tudo bem? Quando voltar à igreja, a gente brinca muito. Um abraço para Lília. Abraço pra Lília, abraço pra Manuela, abraço pra todo mundo. E quando a gente brincar, vamos mudar um pouco. Não vou brincar aquela brincadeira. Eu vou xingar, brincar um pouco e sentar, né? Ok. Ok, irmãos. Que Deus abençoe você. Continue tendo uma ótima semana na presença do nosso Deus. Tchau, tchau. Tchau.